Quer que eu oro, pastora? Pode Pode orar. orar? Pode orar, Tetê. Amém, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, te agradecemos por podermos estar aqui, meu Pai, falando da sua palavra, Pai, querendo, Pai, através do teu Santo Espírito, aprender um pouquinho mais, Pai, gravar no nosso coração, colocar em prática, Pai, aquilo que tanto o Senhor nos mostra e nos quer que a gente aprenda, Pai, e aplique, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida do pastor, da pastora, Pai, e daqueles que não estiverem também. Que a tua palavra, Pai, seja rema, Senhor, na nossa vida. E obrigada por tudo, Pai, pela tua misericórdia e pela tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Cuidado com Amém. a esperança aqui, ó. Amém. Amém. Amém e amém. Bom, igreja, semana passada a gente terminou com Jesus explicando, né, como seria o reino dos céus. Ele deu os exemplos aí da festa, né? E terminou na festa, estava pronta e os convidados não eram dignos. E aí ele mandou ir nas encruzilhadas e nos caminhos, né, e convidar todo tipo de pessoa que encontrasse. E aí, bons e maus, não importava. E a sala ficou cheia. E aí, quando ele entrou, ele viu que um não estava com a veste nupcial, né? Tava com a roupa dele mesmo, né? Ele tipo, ah, não, eu tô bonito assim, vou ficar assim mesmo, né? E aí o rei, quando entrou, viu que ele não trazia veste nupcial, perguntou como que ele tinha entrado aqui sem essa veste. E ele ficou mudo, né? Por quê? Porque ele não podia dizer que não ofereceram, ele não podia dizer que não podia pagar porque era de graça, e ele não podia dizer nada. Então a resposta é que ele achou que a veste dele era boa o suficiente, né? Isso aí a gente terminou no verso 13, né? Que aí o rei falou: amarre os pés e as mãos deles e tire ele para fora. E aí a gente vai continuar no 14, né? Falando porque muitos são chamados. Eu estou em Mateus 22, 14, tá? Para quem quer saber o endereço. Mas poucos são escolhidos. É esse o texto, né? Lembra que Deus convidou todo mundo, mas poucos aceitaram o convite. Então, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque poucos aceitam o convite, respondem ao convite, né? Em Apocalipse 19, só para a gente ilustrar, no verso 8, fala da igreja que foi permitida vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. E aí explica que o linho fino são os atos de justiça dos santos, né? E então só quero reforçar que a gente nunca vai poder ficar diante de Deus, igreja, baseados na nossa justiça própria, tá? É apenas pelo Espírito Santo que a justiça de Cristo nos reveste. Não tem outro jeito, né? A gente não tem como ficar diante de Deus com a nossa justiça própria. Então, assim, como que a gente sabe se a gente está firmado na justiça de Cristo ou na justiça própria? Tipo, ah, não estou fazendo nada errado, sou bonzinho, né? Duas perguntas, né, que a gente pode fazer para a gente mesmo, né? Você se acha mais aceitável a Deus do que os outros crentes? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer. Aí a gente vai ver em que justiça a gente está baseado, né? Ou assim, você se enxerga melhor que os outros crentes porque você não comete pecados tão grosseiros, né? Se a gente responder sim para essas perguntas, né, para algumas delas,
a gente está firmado na nossa justiça, igreja. Justiça própria. Temos que se arrepender, porque a gente viu lá que aquele que entrou sem a veste, né, estava com a própria veste, não pôde ficar. Agora, todos os que vestiram a veste nupcial são igualmente aceitos, independente de mal ou bom. Então, não importa o tipo de sujeira que ele tinha na roupa antes. Podia ser um mendigo aí que estava na rua aí 30 anos, e um cara que só estava com sujinho aí de uma horinha, igualmente aceitos, né? O que isso quer dizer? Tipo assim, tanto faz, você pode ter 20, 30 anos de crente, ou acabou de se converter, você é igualmente aceito. Esse é o amor do nosso Deus, né? Porque o que nos torna aceitáveis são as vestes nupciais, ou seja, é a justiça de Cristo em nós, não é a nossa justiça, é a de Cristo, né? Ó, o Tiago está entrando aí, bem-vindo, Tiago. Então, a gente leu em várias parábolas isso, né? Então, a gente precisa entender bem, igreja, para a gente ter uma fé sólida e madura, né? Entender desde o princípio isso, né? Por isso que a humildade é um grande segredo na vida cristã, né? E o orgulho é o oposto, né? A desgraça no meio cristão, né? Aquele cara porque está há 20, 30 anos na igreja se acha, né? Dando carteirada no que acabou de chegar, porque só que uma vez que vestiu a justiça de Cristo, todo mundo é aceito, né? Eu preguei ontem, falei desse paralelo, né, do Egito, aí quando pintaram os umbrais da porta, representando o sangue do cordeiro, né? Todos que estavam na casa foram salvos. Podia ser o pior pecador e o mais bonzinho lá estava salvo do mesmo jeito, né? Então a gente precisa entender esse princípio, que o que nos torna aceitável a Deus é a justiça de Cristo em nós, tá? Assim a gente anda com humildade. E aí a gente entra, então, no verso 15, Mateus 22. Se alguém puder ler, eu queria que lesse o verso 15 e o 16 só. Mateus 22, 15 e 16. Posso ler, Má? Então vamos lá, Os, Tati. os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Tá vendo aqui? Eu pedi para ler só esses dois, para tomar cuidado, igreja, com bajulação. E, cara, eles estavam sendo hipócritas, né? Porque os fariseus, eles não criam nada daquilo, eles queriam pegar Jesus, né? E aí vinha com essa conversinha, que o Senhor é verdadeiro, ensina o caminho de Deus, né? Não se importa com os outros, não julga aparência. Mas não criam naquilo. Eles queriam pegar Jesus, a verdade era essa, né? Mas eles eram políticos, né? Eles estavam querendo amaciar, né, o caminho para pegar Jesus, né? E aí no 17, o que eles falaram, Tati? Então, o que o senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Então, assim, o imperador romano, né, era César, né? Então, assim, é lícito pagar imposto a César ou não, né? E aí, qualquer que fosse a resposta, sim ou não, Jesus ia ser pego. Se ele dissesse não, diriam que ele estava dizendo para não pagar imposto, né? E se dissesse sim, os judeus iam dizer que ele estava dizendo para ele servir a César. Então, assim, ele teria problema com a resposta com qualquer um dos grupos, de qualquer maneira. Ou com os romanos ou com os judeus. Né?
E aí, no 18, Jesus, percebendo a maldade, né, a malícia, algumas versões deles, respondeu, né? Olha como é importante a gente discernir as coisas, né? Porque, assim, é fácil ver malícia e maldade, ó, sabemos que o Senhor é verdadeiro, que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião, nem olha para a aparência, né? Estavam ali só no somebody love, né, com Jesus ali para pegar ele. Só que aí Jesus era bem direto, né, porque via o desejo do coração, né? Olha a resposta de Jesus: hipócritas, né? Por que vocês estão me pondo à prova? E aí pediu, ó, mostre-me a moeda do imposto, né? Estou no 19. Aí trouxeram para ele o denário, a moeda da época, né? E Jesus respondeu, né? Perguntou para eles: de quem que é essa figura, essa inscrição? E aí o que eles responderam? De César. Aí Jesus disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí, ouvindo isso, eles se admiraram, deixando, foram embora. Então, com essa resposta de Jesus, nem os romanos, nem os judeus puderam pegar Jesus, porque ele disse para eles darem a César o que era de César e darem a Deus o que era de Deus. Ou seja, vocês decidem o que é de César e o que é de Deus. Entendeu? Se a gente confiar em Deus e crer que a gente pode andar como Jesus andou nessa terra, né, 100% homem como nós, a gente vai ter de Deus sempre a palavra certa nas ocasiões, igreja. Sabe? A mesma habilidade, né, de responder essas questões, uma vez que a gente está andando em justiça, em verdade, cumprindo o propósito de Deus, né? E a Bíblia tem uma promessa em Lucas 21, né? Eu sempre medito nesse verso que fala assim, que eu vou te dar palavras e sabedoria que não poderão resistir e nem contradizer os que se opuserem contra vocês, né? Está lá em Lucas 21:15. Então, assim, a gente pode clamar por essa promessa se a gente crê na palavra e andar, né, conforme o propósito. E Tiago explica isso. Se alguém puder ler Tiago 1, versos 5 e 6, por favor. Tiago 1, 5 e 6. Eu posso. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, se a gente necessitar, a gente pede a Deus que ele dá com generosidade e sem reprovação, né? Ele vai dar sabedoria. A única coisa, a nossa parte, é pedindo como? Com fé em nada duvidando, né? Porque se duvidar, vai ser como a onda, né, do mar aí agitada pelo vento, não vai receber, né? Então, assim, até aqui a gente viu os fariseus, né, tentando pegar Jesus. E aí agora a gente vai entrar no verso 23, vamos ver os saduceus. Cara, Jesus não tinha sossego, né? Então, assim, os fariseus, naquela época, seriam os conservadores, sabe? E de hoje, né? E os saduceus seriam, assim, os cristãos liberais de hoje, sabe? Os progressistas, mais ou menos, só para a gente entender, né, como essas etnias funcionavam naquele tempo, né? Então, alguém pode ler Mateus 22, de 23 até o 29? Por Posso favor? ler, pastor? Então, vamos lá, Posso Tetê. ler? E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o, se retiraram.
No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós certos irmãos, que o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, aqui é uma situação, né, bem hipotética, né? 7 irmãos e ali e tal, né? Querendo pegar Jesus, né? E Jesus vai lá e fala: ó, o erro de vocês é que vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus, né? E a gente, igreja, precisa dos dois, né? A gente tem que conhecer as Escrituras e o poder do Espírito Santo, né? Um só na nossa caminhada cristã não é suficiente, né? A gente precisa aí da comunhão na mesa, né? O pão e o vinho, né? É tipo assim, só para a gente ilustrar, né? Imagina um trem. O que é mais importante no trem? Um motorzão ou o trilho? Só para a gente entender os extremos, né? Alguns extremos só buscam o trilho. Então, estão sempre limpando o trilho, pulindo o trilho, ajustando o trilho, né? Sempre a palavra ali, ali, ali. Mas sem o motor, o trem não sai do lugar. Então, precisa do poder também, da força, né? Então, o outro extremo seria assim, só querer saber do motor. Então, regula o motor, limpa o motor, troca os filtros, tal, mas não quer saber nada do trilho. E aí os dois vão ficar parados. Um, porque não tem o motor, e o outro porque vai atolar o trem porque não tem trilho, né? Então, assim, os dois ficam parados, a diferença é que a turminha do motor é mais barulhenta, né? Fica acelerando muito para sair do atoleiro, né? Eu estou falando assim de só palavra e só espírito, só mover, né? E é preciso esse equilíbrio, a gente precisa entender as escrituras e o poder de Deus, né? O poder do Espírito Santo. E aí ele continua no 30, né? Ó, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Aí, ouvindo isso, as multidões se maravilharam de sua doutrina, né? Então, tudo o que Jesus falava tem ensino e é muito valioso, né? Muito precioso. Você vê, muito, mesmo que a gente viu agora lá no verso 21, ó, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele foi muito além da resposta que eles estavam querendo pegar Jesus, né? Ele estabeleceu um princípio, né? Isso é importante a gente entender, igreja. Antes da gente dar a Deus, a gente dá a César, né? Ó, deis, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que isso significa? Se a gente deve dinheiro, a gente paga antes, ok? Porque se você der para Deus, você não está dando o seu dinheiro, mas o dinheiro do outro. Estão comigo? Deus não quer o dinheiro dos outros. Então a gente tem que dar o que é nosso, não o do outro, né? Nem dívida
nem sonegação de imposto, que é a mesma coisa, né? O dinheiro não é seu. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus não quer o que pertence aos outros, né? Então, vejam a importância, né, igreja, da gente estar livre de dívidas, né, o povo de Deus. Eu não estou dizendo financiamento, né, de imóveis, de carro, essas coisas, que isso aí, o próprio bem é a garantia da dívida, né? Você não está prejudicando ninguém, né? Nesse caso, o imóvel ou o móvel, né, garante essa dívida. Não é isso, mas é de não se endividar, porque senão você está dando para Deus dinheiro que é do outro, que não é seu, né? E aí, só para a gente continuar, Jesus já tinha silenciado, né, que a gente viu, os fariseus, os saduceus, e aí eles ainda não estavam contentes, né? O que eles fizeram? Foram trazer um doutor, um intérprete da lei, em Mateus 22, 34, né? Quem pode ler do 34 até o 40? Por favor. Eu Posso posso. ler, Mar? Então, lê. Os Vamos lá. fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém. Então é assim, né? Não contentes, né? Tinha já silenciado os fariseus, os saduceus, eles agora trouxeram o doutor da lei, né? O intérprete, né? E aí ele foi lá, qual que é o grande mandamento, né? O mais importante na lei? E para os judeus era o guardar o sábado, né? E aí Jesus vem, ó, ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, né? A sua mente. Esse é o grande e primeiro. E o segundo é semelhante a esse, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, novamente a cruz, né? Não tem como a gente separar. Então, amar Deus de todo o coração, alma e entendimento e amar o próximo, né? Então, assim, o que revela o nosso amor a Deus é o nosso amor ao próximo. Tá? Então não adianta eu falar assim, poxa, eu amo a Deus, aí eu acordo de manhã até a noite só lendo a Bíblia, me isolo, só lendo a Bíblia, não vivo o Evangelho, não amo o meu irmão. Estou amando a Deus? Né? Então, a qualidade do nosso amor a Deus é vista no nosso amor ao próximo. É desse jeito, né? E aí ele ainda fala assim, ó, desses dois mandamentos depende toda a palavra, né? Quando fala lei e profetas, é a Bíblia que eles tinham, né? E então, a gente aprende com Jesus o tempo todo, igreja, com os ensinos dele, com a vida dele, com as ações e as reações dele, né? Como ele reagia com as coisas, né? Com as adversidades e com as respostas que ele dava, né, para as pessoas. E aí no 41, né, estavam reunidos os fariseus, e aí o que aconteceu? Agora foi a vez de Jesus perguntar, né? E Jesus perguntou. Estavam só fazendo pergunta. Ele falou, agora sou eu. O que vocês pensam de Cristo? De quem é filho? E aí o que eles responderam? De Davi. Né? E aí Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele citou o Salmo 110, verso 1, né? Para o pessoal da lei. E aí ele falou assim, ó, portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer pergunta.
Então, aqui, de novo, ele silenciou a todos, né? Porque Deus é sempre a resposta para qualquer pergunta, né? Se você abrir o coração, você vai saber. Quanto mais a gente conhece dele, mais a gente conhece a resposta para as coisas, né? Eu, quando me converti, eu tinha muitas dúvidas, né? Muitas, assim, perguntas têm respostas. Hoje eu tenho muito mais respostas do que dúvidas, mas estou longe de conhecer tudo de Deus, né? Eu sei que o que eu conheço é muito pouco ainda, porque a gente é finito e é limitado, ele é infinito e ilimitado, nós não podemos acessar, né? Não cabe no nosso imaginário humano a grandeza de Deus, né? Por isso que a palavra se renova a cada dia, por isso que a gente nunca se esgota, né? Por isso que esse livro é diferente de qualquer outro livro, né? Então, assim, muito além de conhecer a Bíblia, a gente precisa conhecer o autor, né, da Bíblia, que é quem vivifica a palavra através do Espírito, né? E eu posso afirmar para vocês, igreja, não há contradição alguma na Bíblia, tá? O que pode parecer hoje para você uma contradição, você pode ter certeza que você ainda não entendeu propriamente, ok? Pode ter certeza, né? A resposta para toda questão que pode ter parecido ou que ainda parece alguma contradição, né? Então, nunca rejeite algo por não saber a resposta, né? Se humilhe diante de Deus e assuma que talvez você ainda não tem o conhecimento e a maturidade para saber aquela resposta. Porque a Bíblia é entre os livros, eu sempre falo isso, né? O que Jesus é entre os homens, né? É Deus, é a palavra de Deus, né? Então, quando você não entende algo, não ache que é contradição, né? Não rejeite algo porque você não sabe aquela resposta, né? Assuma que você pode ainda não ter essa maturidade na palavra para entender aquele princípio, amém? E aí a gente entra no capítulo 23 de Mateus, né? E Jesus, então, falou para as multidões, né? E aos discípulos. E aí ele começou a falar, ó, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. E aí ele continua explicando. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Ok? Tá falando isso, ó. Tudo que os fariseus falarem para vocês, vocês observem, vocês façam. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Essa é a definição de hipócrita. Né? Quer saber o que é hipocrisia? É isso aí, né? Eu digo, mas eu não faço, né? Que é o oposto de Atos 1:1. Quem pode ler para a gente Atos 1, verso 1? Posso ler? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, tá vendo? Com Jesus a conversa é outra, né? Ó, com os fariseus, ó, não imite as suas obras porque eles dizem e não fazem. Ó, com Jesus, as coisas que Jesus começou a fazer primeiro e a ensinar. Né? Então, há muitos descendentes espirituais dos fariseus hoje na igreja, né? Apesar deles terem uma qualidade que Jesus aqui afirmou, né, que a doutrina deles é 100% correta, né? Ó, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, né? E mais para frente, no 25, né, no verso 25 de Mateus 23, ele também fala outra qualidade, que faz assim, ó, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Ou seja,
A outra qualidade é que a vida exterior deles era limpa. O que viam deles estava tudo bem. A maioria dos cristãos de hoje se vangloria dessas duas qualidades. Tipo assim, a minha doutrina é correta e a minha vida exterior também é boa, tá limpinha, né? Mas isso qualifica eles para quê? Fariseus, né? E esse grupo aí, quem acompanhou o módulo, sabe que Jesus chamou de raça de víbora e disse que ia para o inferno, não é? É o que a Bíblia mostra para a gente. Então, o que Jesus está interessado, igreja, é na nossa vida interior, né? É o interior do copo. E ele continua buscando por esses ainda hoje, igreja, né? Então a gente precisa de parar assim de idolatrar a nossa doutrina, né? E de nos preocupar com o exterior, né? Parar de se preocupar com o que estão vendo, né? Essas coisas podem ser boas, mas não vão fazer da gente um cristão genuíno semelhante a Cristo, né? A diferença do cristão e do fariseu é o interior, porque por fora a gente pode ser igual. O exterior pode estar bom, o deles também estava. Agora, se o interior não tiver, a gente está que nem o fariseu, né? Então, no nosso caso, a gente limpa o interior e o exterior do copo, os dois, né? Isso é o que nos distingue deles. Amém? E aí, a gente leu até o 3, né? Não imitem suas obras porque dizem e não fazem. Quem pode ler o 4, verso 4? Eu leio, pastor. Amém. Pois, 23:4. É. Pois há fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, de Fazem. novo aqui, ele está falando assim, ó, que eles não praticam o que ensinam. Entendeu? Ó, coloca fardo difícil para os outros carregar, né, nos ombros dos outros, mas eles nem com o dedinho estão movendo. Então, Jesus está reforçando isso. E eu creio, igreja, que a maioria desses pastores lobos aí, né, esses televangelistas, esses famosos aí, que massacram o dízimo, né, na cabeça do rebanho, eu creio que eles não dão. Porque eles já estão na operação do erro faz tempo, né? E aí no 5 fala assim, ó, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Então, tudo que a gente faz para ser visto, né, ou para ser reconhecido pelos homens, nos coloca nesse lugar de fariseu. Tá? E aí no 6 ele fala assim que eles também gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Então, querem estar sempre na plataforma, no holofote, né? Querem honra de homens. Então, a motivação deles está exposta aos olhos de Deus. Deus olha o coração, a sua motivação. Você vai ser julgado, eu vou ser julgado, não apenas pelas obras, mas pela motivação que te levou a fazer as obras, né? E aí ele vai para o 8, né? Quem pode ler o 8 para a gente? Posso ler, Má? Então vamos lá. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. Então, assim, eu já disse, né,
diversas vezes na igreja, que a igreja desviou demais da verdade, né? Que o título mais elevado que pode ter na igreja de Cristo, né, é irmão. E a nova aliança nos coloca como irmão, irmã mais novo de Cristo. Não há título mais elevado na igreja do que eu ser irmão mais novo de Jesus Cristo. E os caras ficam brigando, quer ser reverendo, eu quero ser apóstolo, eu quero ser não sei o quê, é ancião daqui, é não sei o que dali. Cara, é irmão, cara, não são chamados de mestre, mestre é um só. Jesus, vocês são todos irmãos, né? Na versão da Tatinha, da mesma família, né? Romanos 8:29 fala para gente que aqueles que Deus de antemão conheceu, a ele predestinou para ser a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que você almeja mais de ser irmão de Jesus Cristo? Né? Vamos lá, quem pode ler o 9 e o 10, por favor? Eu leio, pastor, 9 e 10. 9 E e a 10, por ninguém favor. e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamais mestres, porque um só é o vosso mestre, e que é o Cristo. Então, a gente pode ter, né, igreja, funções, né, dentro da igreja. Obviamente, né, quem está envolvido na obra pode ter funções, assim como Paulo tinha funções, né, definidas aí dentro da obra. Mas a gente não pode desejar essas coisas de homem, títulos, né? A gente pode ser líder, mas a nossa atitude deve ser de irmão e de servo, né? Se o seu coração tiver convertido, a atitude do seu coração é de ser irmão e servo, né? Porque no 11 ele fala assim, ó, o maior entre vocês será o servo de vocês. O maior entre vocês é o que serve mais, né? Então, no verso 8, a gente lê o irmão, né? E no verso 11, servo. E a gente tem que ser ambos, né? No relacionamento dentro da família de Deus, né? Todo mundo é irmão e a gente serve a família, serve uns aos outros, né? Então, não importa a função que a gente exerça na igreja, a gente sempre vai ser irmão, entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender com o apóstolo João, lá em Apocalipse 1:9, ele fala assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Imagina lá, João, 95 anos, servindo ao Senhor, né, do jeito que ele serviu há 65 anos, e no final se chamando de irmão e servo. E eram assim os apóstolos de Jesus, né? Porque no 12 fala assim, ó, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado, né? Então, a gente sabe que isso não é o mandamento principal, mas nós vimos aqui que Jesus disse para a gente não quebrar o menor dos mandamentos. E aqui nesse módulo a gente está vendo tudo o que Jesus ensinou, né? Mateus 28, 19 e 20, né? Para a gente ir para as nações, né? Todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar, né? A fazer todas as coisas que Jesus ordenou, né? Essa é a grande comissão. E aí no 13, Mateus 23, 13, quem pode ler? Por favor. Vou molhar a garganta aqui. Posso ler, pastor? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Tá bom, TT. Aqui, ó. Olha só que coisa grave aqui, igreja. E está falando no verso 13 que vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, os escribas, né, e fariseus. Porque assim, além de vocês não entrarem, vocês não deixam entrar os que estão entrando. Olha a seriedade da coisa. Como que eles não deixam os outros entrarem no reino? Atando os fardos pesados, ou seja, com aquele monte de regra, de estatuto, ao invés de mostrar como é o reino de Deus, os legalistas vão fechando as portas do reino para os outros. Olha como o negócio é sério. Pessoas que tornam as coisas maiores do que Jesus tornou, não deixando os outros entrar. Além de não entrar, fecha para os outros, né? Então, assim, fizeram do sábado maior do que Deus criou. É pesado, igreja, isso, né? Então, assim, vocês mesmo não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Olha. E aí no 14, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo mais severo. Não tem jeito, igreja, nada passa despercebido com Deus, né? E Jesus quer nos livrar dessas coisas, né? E por isso que ele pede para a gente, assim, guardar, né? Obedecer tudo o que ele ordenou, né? Então, assim, é guardar, fazer e ensinar. Esse é o mandamento, né? E no verso 15, se a TT puder ler, que ela já leu o 13 e o 14. Leia, pastor o 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Olha só, igreja, a gente tem que ler a Bíblia com devagar, né? E com cautela. O que ele está falando aqui, né? Ó, percorre o mar e a terra, né? Está falando dos missionários, né? Os emissários aí que vão, né? Que é uma excelente qualidade, né? Ir às nações distantes, né? Então você larga a sua nação, a sua parentela, né? Todo esse processo, né? E aí Jesus está mostrando que essas pessoas tinham uma doutrina, né, correta, né, a vida exterior limpa, né, fariseus, né, e que estavam fazendo um grande sacrifício, né, além deles terem, né, essa vida limpa que ele viu lá fora, a gente leu isso, né, doutrina correta e vida limpa, tal, fizeram esse sacrifício para ir às outras nações. Mas qual foi o resultado dessa missão? No final, tornou a pessoa 2 vezes filho do inferno. Então, é possível um missionário fazer da pessoa 2 vezes filho do inferno? A Bíblia diz que sim. Ó, como é sério, né? As coisas de Deus, brincar com a vida das pessoas, né? Então, assim, quando a gente vai para as nações, né, fazer discípulo, né, e a gente está vendo aí a 33 aulas já, né, o que é um discípulo, né?
o não cumprimento desse chamado, né, que é ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, pode tornar a pessoa 2 vezes filho do diabo. Uma vez já não é ruim? Aqui está tornando 2, né? O que quer dizer isso, né, igreja? Toda pessoa nesse mundo sem a boa nova, eu não quero chocar os irmãozinhos, mas acho que todo mundo aqui sabe, né? Já é um filho do diabo, porque já sabe para onde vai, não tem jeito. Sem Jesus, a condenação é certa, né? Então, foi a expressão que Jesus usou, né? Ó, já é uma vez filho do diabo. Aí, quando a gente vai lá como evangelista, evangeliza a pessoa, né? Apresenta Jesus e os perdões de pecados. E para aí, sem fazer dela um discípulo de Jesus, aí é que está o BO. Então, quando a gente vai e não prega o evangelho completo, não fazendo a pessoa, né, um discípulo de Jesus, a gente torna a pessoa 2 vezes filho do diabo. Como assim? Que ele estava indo para o inferno já. Aí você fez pensar que não está indo mais. Só que ela continua indo. Entendeu? E isso acontece no mundo todo, igreja. Então, Jesus sempre se preocupou com a qualidade, não com quantidade. Ele não barateava o preço de segui-lo. Chegou lá o jovem rico, no caso dele, ó, só te falta uma coisa. E falava, para você isso aqui que está faltando. Né? Então, assim, as igrejas precisam voltar a pregar todo o conselho de Deus, né? Ou seja, o evangelho completo, né? Não dá para andar por demanda, né? Para manter a igreja cheia, o galpão lotado, fazer aquele show, o evento, tal, né? E no final a pessoa 2 vezes filha do inferno, porque acha que está indo e continua indo para o inferno, né? Então a gente tem que ter temor de Deus para a gente não tornar as pessoas filhas do inferno 2 vezes, né? Eu não sei, a Adriana está mandando mensagem, nós não estouramos, né? Ainda tem uns minutos aí, não é, amor? É para você correr, que dá tempo de terminar se você correr. Amém. Então vamos ler agora, igreja, do 16 até o 22, por favor, se alguém puder. Posso ler, Má? Então vamos lá. 16, né? É. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim. Se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto? Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento? Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou? Cegos, qual é o mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Então Jesus aqui está condenando o jeitinho, né, dos fariseus, né, como eles expressam as palavras com malícia, né? E isso ainda é comum, né, no meio evangélico, né? Mas em Mateus 5, Jesus disse para a gente não jurar por nada. Então, isso nem deveria, igreja, se aplicar para nós.
Para nós, o mandamento é outro, e é bem claro, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do inimigo, né? Então, quer dizer que se a gente não jurar, é porque está mentindo? Como assim? Não faz sentido para um cristão verdadeiro, para um discípulo de Jesus, jurar. Então, assim, se eu não jurei, eu posso estar mentindo? É surreal essas coisas, né? Então, a nossa palavra é a mesma na mesa com os amigos ou no tribunal. O que muda? Pode ser um documento, né, assinado, notarizado em cartório ou escrito num guardanapo. Mesmo valor, sua palavra. Né? Palavra dada, palavra cumprida. Né? O Salmo 15, no verso 1, diz assim, Salmo 15, verso 1, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Né? Ele começa perguntando, e aí ele vai responder a partir do 2, né? Ó, aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Né? Então, o cristão tem que honrar a palavra, sabe? Eu tenho alguns testemunhos e alguns testemunhos, né, na minha caminhada cristã, de tipo assim, vamos ajudar tal, a pessoa aí tá com dificuldade, vamos pagar a escola dos filhos, tal. No primeiro mês, segundo mês, todo mundo, legal, né? Do terceiro mês em diante, paguei sozinho anos, porque todo mundo some, mas falaram lá atrás, vamos ajudar. Né? Então, assim, sim, sim, não, não, cara. Então, não empenhe as coisas, né? Isso aconteceu mais de uma vez, hein? Mais de uma vez. Eu tenho alguns, né? Por isso que o caminhar com Deus, em algumas situações, vai fazer andar sozinho, né? É a comunhão com a solidão dos santos, né? Mas, enfim, para nós, povo da nova aliança, não tem conversinha, é sim, sim, não, não. Né? A gente mantém a nossa palavra e a gente cumpre a promessa. Né? Obviamente, e ter situações que você pode quebrar uma promessa. Tipo, eu fiz uma promessa quando eu não era nem convertido, que vai contra os princípios de Deus. Obviamente, né? Que pode ser quebrado. Mas uma vez nascido de novo, regenerado, filho do rei, sim, sim, não, não. Né? Passou disso, é do maligno. Né? E aí, para a gente finalizar, o 23 e o 24, ele fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Lembrando aqui, igreja, que nesses dias, né, os dízimos não eram dinheiro, né? Eles não eram assalariados, eles eram fazendeiros, né? Eram pessoas agricultores, né? Ou seja, 10% do que eles conseguiam na produção e na sua criação, né, era o dízimo, mas eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé com as pessoas, né? Então, eles não consideravam ser justos, misericordiosos no relacionamento com os outros, mas estavam contando as graminhas lá do hortelã, do endro, do cominho, né? E em Mateus 5,19, a gente viu que Jesus ensinou que desrespeitar uns desses mandamentos, ainda que dos menores,
será considerado o mínimo ou o menor no reino dos céus. Então, quando a gente guarda todos os mandamentos, né, dos grandes aos menores, se a gente manter apenas aqueles que interessam para a gente está igual ao fariseu. E aqui Jesus disse que, mesmo sendo um mandamento pequeno, né, o dízimo, eles deveriam pagar. Da mesma maneira que Jesus disse para os leprosos irem mostrar para o sacerdote, irem se mostrar. Assim como ele disse para o jovem rico guardar os mandamentos. Então, hoje nós precisamos dizer para os leprosos irem se mostrar para o sacerdote? A gente precisa dizer para o jovem rico guardar os mandamentos para ganhar a vida eterna? O cristão parece que parou de pensar, cara, é surreal. E aí no 25 ele fala assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria, né? Então, na antiga aliança, só era possível limpar o exterior, não tinha outro jeito, né? Dos 10 mandamentos, né, 9 era o exterior. Só um, né, o único que era o interior, era não cobiçar, né? Nada dos outros, do próximo, né? E foi colocado junto para ensinar que o padrão de Deus é mais alto e precisa alcançar a nossa vida interior. Mas ninguém ia poder guardar na antiga aliança, impossível. Nem mesmo o apóstolo Paulo, né? E se alguém podia confiar na carne, era esse cara, né? Lembra que ele falava lá? Hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, da lei fariseu, tal. Ele tinha tudo, né, para confiar na carne. Mas vê o que ele diz lá em Romanos 7, né? Falei isso ontem, né, na igreja, aqui, ó. Romanos 7:7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado é morto, né? Então, nem ele podia guardar esse mandamento, né, da cobiça, mas pelo menos ele era honesto para reconhecer isso, né? E os fariseus nem se importavam com essas coisas, o que eles queriam era aparecer, né? Aparência de santidade, né? Mas Jesus foi bem claro, disse para a gente começar por dentro. Com a gente é o interior, né? Porque se a gente limpar o interior, automaticamente por fora a gente vai estar limpo. Não tem como, né? Se os nossos pensamentos forem puros, as nossas ações serão puras. Essa é a ordem correta. Amém? A gente estourou 5 minutinhos, nem estouramos porque a gente começou um pouquinho atrasado, né? Eu vou passar para vocês, eu não vou tomar mais tempo, porque a gente combina 1 hora, é 1 hora, né? Eu vou passar para vocês o PDF do grupo, eu vou só colocar uns versos que não estavam agora aqui, que eu coloquei, e aí eu passo para vocês. Aí a semana que vem, se Deus permitir, aí a gente continua, né? Com as outras questões aí sobre a censura, sobre o lamento de Jerusalém, tem muito ensino ainda para a gente ver. Bom? Obrigado.